Hoje a pergunta do nosso catecismo é uma pergunta importante. Qual é a promessa para aqueles que permanecem firmes na fé? A resposta mais tradicional é: bom, tem o céu prometido. É bom, eu não digo o contrário, é esse o nosso anseio, no fundo é essa a última etapa da nossa jornada. Qualquer cristão anseia pelo momento em que terá o encontro com o seu Deus, o seu Pai, o Criador e o sustentador da sua vida. Se isso é verdade, no entanto, a promessa não é apenas a promessa do céu que está para vir. A promessa tem a ver com o aqui e o agora. Ou seja, a alegria que nos está prometida, o gozo que foi preparado para cada um daqueles que permanece firme na fé, é um gozo e é uma alegria que nós podemos desde já viver. Isso acontece, por exemplo, na Ceia do Senhor. Na Ceia do Senhor, quando o povo de Deus se reúne à mesa do Senhor, e a mesa tem sempre uma dimensão de confraternização, de alegria, uma dimensão de partilha, e o que nós celebramos na Ceia do Senhor é precisamente a partilha que Deus fez de Jesus Cristo por cada um de nós, e o que isso significa para a nossa salvação. A verdade é que esse momento de comunhão à mesa do Senhor é um momento de profundo gozo, onde nós experimentamos uma paz que ainda não é a paz absoluta, aquela que está prometida para cada um de nós, mas é já um antegozo daquilo que nós iremos experimentar. E, portanto, eu diria que as promessas de Deus para aqueles que permanecem firmes na fé, começam-se a viver já aqui e agora. Senão, lembro-vos, por exemplo, do texto das bem-aventuranças. As bem-aventuranças não são promessas para a eternidade. Quando Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurados. Uma outra tradução poderia ser: felizes aqueles que fazem estas coisas, que são estas coisas, porque deles é o reino dos céus. E Jesus não está a falar da eternidade. Está a falar também da eternidade, mas está a falar de uma alegria que pode ser vivida já aqui e agora. É uma promessa que Ele nos está a dar, de que todos aqueles que se predispõem a viver desta maneira evangélica, todos aqueles que se predispõem a seguir Jesus e em seus passos reproduzir esta dimensão de homens e de mulheres pobres em espírito, pacificadores, amantes da justiça, esses experimentarão uma alegria já. Então eu diria que a primeira promessa daqueles que permanecem firmes na fé é a alegria desta vida. A alegria de nós podermos experimentar, mesmo nas circunstâncias difíceis que sempre vêm ao nosso encontro, poder experimentar a alegria de sermos filhos e filhas de Deus, revelado naquele que é para nós Senhor e Salvador das nossas vidas. Portanto, eu diria que é uma das primeiras promessas, a experimentar aqui e agora já a alegria, a experimentar aqui e agora já o gozo que está preparado para cada um de nós. Por isso é que a oração do Pai Nosso, por exemplo, é uma oração que qualquer cristão deve proferir, porque é um desejo de antecipação. Em todas as petições do Pai Nosso há um desejo de antecipação daquilo que nos está prometido para a realidade daqui e de agora. Um outro aspecto importante que eu diria advém da promessa de Deus para aqueles que permanecem firmes na fé é a alegria da vitória sobre a morte. Para o crente, para aquele que permanece fiel na fé, para aquele que permanece seguindo, escutando as palavras de Jesus Cristo, e para todos aqueles que conhecem a vida de Jesus Cristo, há alguma coisa que é certa. Assim como Ele ressuscitou, também nós ressuscitaremos.
Por isso, há uma promessa de vitória sobre a morte. Há uma promessa de que a vida, ela não é apenas isto. De que ela não é apenas um ocaso, não é apenas um acidente biológico, não é apenas um início e um fim sem sentido. De que a vida não é uma mera acumulação de sentimentos, de paixões, de amores, de afetos, de vida que termina de um momento para o outro, mas que a vida é alguma coisa mais ampla, que a vida tem uma plenitude que escapa à nossa condição de homens e de mulheres que vivem num determinado tempo e num determinado espaço. E por isso eu diria que uma promessa muito importante para aquele que persevera na fé é, obviamente, a vitória sobre a morte. E vencer sobre a morte coloca-nos nessa última promessa que nos é dada por Deus pela fé, é a promessa da vida eterna. A promessa da vida eterna. De que a vida é um caminhar, é uma peregrinação para a casa daquele que é o Criador. E o céu, o reino de Deus na sua plenitude, será visto então como uma eternidade com Deus. Uma eternidade com Deus, do qual todos podem participar se abrirem o seu coração para Deus. Finalmente, eu diria que a eternidade não é uma compensação, assim como a noção de inferno não seria uma dimensão de castigo. O céu e a eternidade é a opção dos homens e das mulheres que, vivendo aqui e agora pela fé, veem cumprir o seu desejo e veem cumprida a promessa daquele que é o Criador de uma vida eterna na sua presença.